Bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Rogério Torres, professor de Colégio Monsenhor Viana, e nesse período em que ocorre a pandemia do Covid-19, se faz necessário as nossas aulas elas ocorrerem de forma remota, tá? Então é a gente aqui com videoaula e vocês aí firmando todo esse conhecimento entre a gente. Hoje, dando continuidade ao nosso material que trabalhamos em sala de aula, com o nosso livro, a gente vai abordar na parte de Química os estados físicos da matéria. Matéria é um tipo de assunto que a gente começou o ano falando e dando definições. E aí, para nós lembrarmos do que seria matéria, a gente colocou aqui: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, ou seja, ele possui uma quantidade. Então, para a gente ver como existe uma diversidade do universo de matéria, isso nos rodeia, a gente colocou aqui, mercúrio, que é um elemento químico muito utilizado no garimpo, o ouro, que é outro elemento que é extraído a partir do garimpo, o gelo também, que está ligado ao nosso dia a dia, tudo isso é considerado como matéria. Porém, a luz, ela não é matéria. Por quê? Porque a luz, ela não tem massa. Ela pode estar até em algum lugar, ocupar uma região, mas ela não apresenta massa em si. Então, ela não tem grama nem quilograma e, por esse motivo, ele não é representado como matéria. A gente vai ver que no próximo slide aqui, a gente vai ter outras definições, tá? Então, quando a gente fala matéria, tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, a gente tem delimitações. Então, temos porções menores e porções que têm utilidades no nosso dia a dia, no cotidiano. E aí a gente vai ter as definições para corpo e objeto. Notem que o corpo, tudo que é corpo é aquilo que tem uma porção limitada da matéria. Já o objeto seria um corpo, porém com uma finalidade de uso. Tá? E aí, como exemplo, vamos supor, a gente tem uma matéria e dessa matéria a gente retira algo ou parte dela e forma o corpo, e desse corpo você tem o objeto. Notem que o corpo aqui seria o ouro e o objeto seria a aliança. E a matéria? A matéria seria o mineral da qual ele é extraído. Tá? Ainda a gente vai citar aqui a questão dos sistemas, certo? Então ele coloca aí: sistema é qualquer objeto que esteja sendo estudado. É um termo que a gente usa muito no dia a dia na química. Sistema, e o sistema ele nos traz a indicar fatores quanto às suas fases que ele apresenta. Então imagine que a gente adiciona várias substâncias ali e a partir dessas reações que ocorrem entre eles, a gente pode identificar as frações que se envolvem ali. E aí temos fronteira, que é o que separa o sistema do ambiente, tá? Ou da vizinhança dele. Então a gente tem uma noção aqui nessa imagem, tá? Entre o sistema, o ambiente e uma fronteira que é delimitada entre essas ocasiões. E a gente agora entra numa parte, que está ligada realmente aos estados físicos da matéria. A gente já viu que seria matéria, viu que a matéria ela pode ser fracionada como corpo, como objeto, porém a matéria ela pode se apresentar em estados físicos. Obviamente, para que esses estados físicos venham prevalecer, é necessário que tenha ou existam alguns fatores envolvidos naquela relação, que a gente pode citar aí: a pressão, a temperatura, que são fatores imprescindíveis para que haja essa mudança dentro da matéria. Então eu encontro a matéria no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Rogério, e essas bolinhas vermelhas, elas representam o quê? A gente sabe que toda matéria ela é formada por átomos. Esses átomos podem ser iguais ou diferentes e esses átomos tendem a se unir, tá? No caso da matéria no estado sólido, esses átomos eles estão agregados. Então, como eles estão mais unidos entre eles, eles formam ou sofrem um processo de coesão maior. Então, acabam formando ou tendo uma forma, uma estrutura própria deles. Notem que no estado líquido, os átomos eles já estão mais afastados. E isso dá condição, devido a esse afastamento,
que esses átomos eles possam se deslocar, favorecido assim para que a matéria no estado líquido ela possa mudar a sua forma. E no estado gasoso, tá? A gente nota que essas moléculas ou esses átomos aí eles estão bastante afastados. Então, dando assim uma forma bastante invariável no caso. Eles não têm uma forma definida, ou seja, uma forma definida seria totalmente indefinida a forma no estado gasoso que a matéria se apresenta. Aqui a gente tem uma definição para dois tópicos que a gente trabalhou no início da unidade, tá, ou do bimestre, que foi volume e densidade. Então isso a gente trabalhou, tá, isso estava focado para a nossa primeira verificação. E dentro do que seria volume, o volume é a quantidade de uma matéria que vai estar ocupando uma determinada área. Então esse volume ele pode ser representado por unidades. Então essas unidades geralmente são unidades internacionais, são unidades que são levadas em consideração para que no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, as medidas sejam as mesmas. Então a gente tem como unidade ali o litro, o diâmetro cúbico, tá? O metro cúbico, o mililitro, são unidades que são o que é a representação do volume. Na densidade, a densidade ela é uma razão. E dentro dessa razão eu tenho a massa mergulhada dentro de um volume. Então, esta relação de massa por volume, ela me dá uma unidade que é representada por grama por litro ou quilograma por metro cúbico, ou ainda grama por centímetro cúbico. Então, depende da unidade que vai se trabalhar. E aí a gente vai ver que ocorrem corpos mais densos, corpos menos densos. Tá? E aí, forma que é como a matéria ocupa o espaço. Então, para a gente ter uma noção, sólido tem a forma definida, significa que eu pegar esse corpo e colocar ele em qualquer objeto, ele vai continuar com a forma que ele tinha. No líquido, a forma ela é variável. Então, a substância ela vai se adequar à forma ao recipiente que ela é adicionada. E no estado aqui gasoso, a gente nota que as moléculas estão também muito distantes, ela também tende a preencher o espaço daquele recipiente onde ela é localizada, ela é encontrada, vamos dizer assim. No próximo slide, ele também dá uma noção aqui daquilo que a gente falou, de sólido, líquido e gasoso. Tá? Então a gente tem aí, ele falando cada situação, ele coloca uma situação aqui em que vapor e gás são coisas diferentes, onde o termo é utilizado, vai estar relacionado à mudança que essa matéria sofreu, tá? Mas a gente vai adiante, porque basicamente isso aqui a gente já foi comentando ao longo da aula, tá? Agora, como eu também falei, num certo momento, para que hajam essas mudanças de estados físicos, se faz necessário, no mínimo, duas ações, tá? Uma que seria a temperatura, a outra que seria a pressão. Então, basicamente, a matéria ela muda, a gente vai pegar como exemplo a água, tá? Até porque é o que mais se tem no nosso planeta, mas a gente vai ver que é necessário que haja uma mudança de temperatura e de pressão para que a água passe por esses três ciclos. E aí vamos dizer o seguinte, vamos pegar um caso desse aqui. Quando eu tenho a água e ela passa, ou a matéria, vamos dizer assim, né? Já que ela ocupa lugar do espaço e tem massa, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ele vai receber o nome de vaporização. Tá? Quando eu tenho agora essa matéria em forma gasosa e ela passa para o estado líquido, ela recebe o nome de liquefação. E aí a gente vai ver que da mesma forma que ela pode passar rapidamente do estado gasoso para o estado líquido, recebendo o nome de liquefação, a matéria gasosa ela também pode passar do estado gasoso para o estado sólido. E aí ela vai receber outra denominação, que é a sublimação. Continuando, a água
voltar aqui para a gente terminar, a água ela pode passar do estado líquido para o sólido, a gente vai ter o termo solidificação, e pode ocorrer o inverso neste caso, que é ela passar do estado sólido para o líquido, que é a fusão. Notem que essas mudanças, para que ocorra, ora a temperatura tem que estar elevada, ora a temperatura tem que estar baixa. Tá? Então, a temperatura seria um dos fatores que levaria a essa situação. Aqui a gente tem uma noção também, um gráfico, mostrando que existem dois tipos de reações. Existe uma reação que a gente chama de reação endotérmica. O que é isso? É um tipo de reação que ocorre porque absorve energia em forma de calor. Então, um exemplo, eu estou pegando um bolo e esse bolo eu coloquei dentro do forno. Para o bolo, a massa do bolo se transformar propriamente dita em bolo, é necessário que ele absorva aquele calor e a molécula daquela massa entre em atividade para formar o bolo. Então, eu vou dizer que é endotérmica, ela está absorvendo calor. Existem também reações aqui, para que ocorra, ela precisa liberar energia, ela precisa liberar calor, é o que a gente vai chamar de exotérmica. Imagine um palito de fósforo aceso, ele está liberando energia, ele não está absorvendo, ele está liberando energia, então é um processo exotérmico. Então, é uma forma que a gente também pode demonstrar que dentro dessa mudança de estado físico da matéria, ocorrem reações, né, que são transformações químicas, onde é de forma endotérmica ou exotérmica. Dentro da matéria, toda a matéria ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá? Então, a gente vai ver o ponto de fusão, obviamente essa temperatura ela vai aumentando até chegar em um ponto em que ela passa de líquido para gasoso. Então a gente vai dizer que o ponto de ebulição aqui dessa matéria seria a essa temperatura. Notem que ela veio sólida, foi se tornando líquida, se tornou líquida, começou a passar de líquida para gasosa e aqui se tornar apenas gasosa. Então, todas as substâncias vão obedecer a uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. E aqui a gente tem um gráfico onde ele utiliza uma pressão em uma determinada temperatura, onde mostra o ponto de ebulição de cada substância. Vamos supor o seguinte: quem vai ferver primeiro? 100 gramas de água ou 100 gramas de álcool? A mesma temperatura no mesmo lugar. Imagina a gente, só um experimento, tá? A gente colocasse um recipiente e aquecesse. Então a gente vê aqui que cada substância ela vai apresentar um ponto de ebulição. A água ela ferve a 100 graus. Já o álcool, né, o etanol, ele entraria em ebulição 78 graus. Então, se ele é 78, ele ferveria, entraria em ebulição primeiro do que a água. Por hoje, a gente vai ficar até esse ponto, tá? Eu queria que vocês acompanhassem a videoaula, acompanhassem os exercícios que estão sendo feitos no livro, tá? A sequência vai ocorrer. Então, utilizem o canal para poder estudar, aproveitem, curtam lá, comentem com a família, veja, reveja. Até às vezes a aula assim, ela serve até para um colega nosso, não é? E é uma forma até de rever o professor. Lógico que a gente teria se rever em condições melhores, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Se cuidem, tá? Um beijo na família e fiquem com Deus e até a próxima.